Hoje conversaremos com Camila Gonçalves, essa produtora cultural que mora, nasceu e viveu a vida inteira no bairro Itaipava. E poderemos entender um pouco mais como era a relação da comunidade itaipavense com o palhaço. Vamos conferir? Oi. O meu nome é Camila Gonçalves, eu sou tanta coisa, né, e tão pouca também. Eu sou a mãe da Luísa, trabalho com jornalismo cultural, com produção cultural, logo vou lançar um livro infantil, então é isso. Eu acho que essa é a Camila, assim, resumidamente, né, sou uma menina, uma mãe, uma mulher, cada dia aprendendo mais, né, no meu trabalho, na minha maternidade, né, com a minha filha, enfim, eu acho que é isso. É muita coisa, né, porque o palhaço ele teve em vários momentos da minha vida, né, teoricamente, como uma criança, né, não sabia a grandiosidade que existia por trás daquela máscara, né, pequenininha no nariz, então... Mas representa alegria, mas representa, assim, é uma alegria tão sutil, o palhaço, eu fico com isso dele, sabe? De tudo que eu já vi, de tudo que eu estudei também sobre, né, essa teoria como produtora cultural, dentro de projetos, né, isso depois de um tempo já trabalhando, quando eu comecei a conhecer os filmes do Charlie Chaplin, que lá quando eu comecei a assistir, eu nem olhava para a figura dele como um palhaço. E aí depois a gente começa a estudar e ver que ele é um grande palhaço, né? E que essa figura vermelha, o nariz vermelho, é só um detalhe que ele não precisa nem existir, né? Então eu lembro agora, conversando contigo, eu lembro disso, assim, daquele palhaço, né? Tão sutil, tão suave, tão ingênuo, né? E erra e continua errando e tá tudo bem, né? Ele tá errando e acertando, né? Porque o erro dele é uma graça, então é mais acerto do que erro, né? Então eu lembro disso, eu lembro... quando eu era pequena, eu acho que a memória que eu tenho da primeira minha experiência próximo da arte foi num circo aqui em Itajaí, com o meu pai. Eu era muito pequena, não devia ter 5 anos. E eu lembro que tinha muitos palhaços. Eu acho que aquela imagem daqueles palhaços chegando em mim, era um negócio, um conezinho, era um cone, e aí tu tinha uma varinha e tu botava assim pra cima e vinha um palhaço. Então isso é uma coisa muito... E às vezes eu falo com meu pai sobre isso, e ele fala, eu não sei como é que tu lembra disso. Ele diz, nem eu lembro mais. E eu falo de detalhes, que eu queria muito aquilo, que ele tivesse comprado esse negocinho, que sai um palhaço, é uma coisa feita com um carretel de linha, eu acho, né? Então, se eu for voltar assim, lá na minha memória, quando o palhaço chegou na minha vida, foi lá, né? Dentro de um picadeiro de circo, assim, bem popular, né? Na minha cabeça, aqui, conversando contigo, que eu consigo visualizar, sabe, assim, um filme antigo, as cores, assim, mais escuras, e era noite também. Então eu lembro, assim, de muito movimento, eu não sei se era no bairro São João, alguma coisa assim do tipo, São Judas, eu acho que era algum desses bairros, porque era um bairro também que a gente não frequentava muito, né, e aí eu lembro que também já era um lugar novo por si só, era a tenda, né, o picadeiro, daquela maneira, assim, mais tradicional, sabe, aquela coisa que tu via que aquele que tava ali se apresentando, depois no intervalo ele tava vendendo pipoca, né, ele era o palhaço, ele era o vendedor de bilhete, de pipoca, de algodão doce, então essa memória que... voltando lá, sabe, agora assim, muito assim, vem esse filme, assim, que a gente também tinha aquele monóculo, né, que tinha, aí a gente fazia fotinho nossa com palhaço e trazia pra casa, então são essas, mas assim, de infância mesmo, vem isso, assim, na minha memória, sabe, dentro de escola, né, a gente via, eu imagino que eram, às vezes, artistas que iam se apresentar, né, então... Eu era ainda criança, não tinha muito essa ligação com produção cultural, né, com o meu trabalho, que é muito próximo, né, da figura do palhaço, né, ali eu descobri muita coisa, né, muitas outras coisas, né, desse personagem, desse ser, né, que nem é um personagem, né, mas desse artista. E
Eu lembro dentro de escola, né, de a gente trabalhar de palhaço, todo mundo de palhaço. Eu lembro que eu tinha uma turma que a minha turma, o nome era a turma do palhaço. E aí tudo era palhaço dentro da sala, eu tenho essa imagem dentro de mim. Aquele palhaço, né, com chapéu, com aquele cabelo aqui, aquela figura bem assim, eu acho que é uma figura bem típica, né? Quando a gente fala palhaço, pra quem, né, dentro de escola, eu acho que é essa figura. Mas o bairro em si, pelo que eu lembro, assim, né, de repente, se tivesse algum palhaço no bairro, né, talvez tem muitos, né, mas eles não se dizem palhaços, são pessoas, né, que estão aqui no bairro, estão aqui convivendo e às vezes a gente se depara com elas. É o tio Alvin. Então, para quem conheceu o tio Alvin, ele era um grande palhaço. Era um grande, tanto é que o Papai Noel aqui do bairro era ele que fazia. Mas assim, era o palhaço Papai Noel, maior palhaço Papai Noel que eu já vi na vida. Então ele deixou esse grande legado. Então agora eu lembrei dele, assim, no começo ele não tava, mas a gente foi indo e chegou o tio Alvin aqui. Tanto é que no velório dele, nós estávamos todos de camisa 10, porque ele era goleiro, ele também jogava futebol e ele era um palhaço em campo. Onde ele estivesse, ele era um palhaço, assim, no melhor sentido da palavra, né? Porque infelizmente é uma palavra que às vezes as pessoas colocam ela em lugar que não é dela, né? Então, tio Alvin, o meu irmão é um super palhaço, né? Às vezes ele é um palhaço assim que me deixa que não é muito engraçado, que não é, mas ele é um super palhaço, não, Augusto talvez, ou o branco, né, o branco mais sério, né, e o tio Alvin ficaria com o Augusto. A família do meu pai tem muito um senso de humor muito suave, muito saudável, muito natural, e o palhaço ele é isso, né, ele é muito natural, né, eu acho que eu vejo assim dele. Então eu acho que essa, assim, teriam outras pessoas para citar, mas eu acho que eu não tenho tanta intimidade para falar. Mas do meu tio eu me sinto confortável. Porque o palhaço ele erra, né? Ele erra. E aí eu vejo que talvez seja por isso, nunca parei para pensar nessa questão, mas eu acho que talvez esteja aí, né? Tem alguma coisa nesse caminho, assim, porque o palhaço ele erra, as pessoas riem dele, as pessoas apontam o dedo para ele, né? E ele se coloca, ele tá nu, né? Ele é quem ele é. Então eu acho que às vezes a gente fala alguma coisa assim, que palhaço, num sentido que não é legal, porque ele não tá atendendo as minhas expectativas, né? E o palhaço ele não tá aí para atender a expectativa de ninguém, né? Então eu acho que é uma linha muito tênue, né? Dessa questão. Então talvez por isso as pessoas acabam se perdendo e usando a palavra palhaço em vão, né? À toa, né? Desnecessário, né? Mas é porque ele é algo bom também. No final da história a gente quer isso, né? Na minha infância eu lembro dos espetáculos, que eu acho que foi o primeiro espetáculo que eu assisti na escola de um grupo profissional que eu lembro muito bem, que me encantou, que me fascinou, que me fez assim, ao final eu lembro que eu fui pegar autógrafo dos atores, eu queria ter tirado foto, eu tinha muito isso, quando eu ia eu queria tirar foto, e foi aqui na escola da Itaipava e foi com o grupo do Valentim, que eu subi há muito tempo depois, que eu soube que era do Valentim Schmeller, da produtora Anchieta Arte Cênica, que eles estiveram aqui na escola com um espetáculo. E era um espetáculo que não necessariamente tinha palhaço, mas tinha... hoje eu reconheço que tinha essa figura do Branco e do Augusto, que tinha esses jogos que o palhaço, ele nos proporciona isso. Então, ali tinha uma teoria, tinha um olhar para isso, e era comédia, né? Então, eu lembro disso, assim. Eu sinto, assim, que quando eu falo de palhaço, lá na época, quando eu ainda não era produtora cultural, não estava nesse meio, consumindo tanto, consumindo mesmo o que as pessoas, né, mais artistas proporcionavam. Então eu lembro dele, assim, desse grupo. E aí depois, né, eu fui frequentando a Casa da Cultura, né? Aqui no bairro Itaipava a gente também não, né, é distante do centro de Itajaí, assim, né? Então
tinham muitas coisas que aconteciam lá que eu nem tinha acesso, nem estava sabendo. Então lá por volta de 2005, que eu fui estudar numa escola do centro da cidade, que era perto da Casa da Cultura, então eu comecei a frequentar mais, né, aqueles espaços, né? Depois lá em 2007, se eu não me engano, teve a abertura do Teatro Municipal, né? E aí outras figuras começaram a passar por lá. Depois veio o Sesc para Itajaí, várias outras figuras. E aí eu lembro que eu acho que ali, né, com a minha idade, eu vi que ali o palhaço começou em 2007, 2009, começou assim, eu vi vários artistas interessados, né, foi uma ascensão assim dessa figura do palhaço, né, de entender ele em outro lugar, né, e não dentro de um circo, né, desses picadeiros que passavam ainda na cidade, né, o Biribinha, o Biriba, eu lembro de ter assistido eles também, né, que são palhaços, né. E aí eu comecei a conhecer outros palhaços, né, em Itajaí, ainda dentro da Anchieta Arte Cênica, né, fui fazer curso básico de teatro, e lá eu já via que tinha gente lá interessada nessa figura de jogos. Eu lembro assim que começaram pelos jogos, pelas dinâmicas que a figura do palhaço proporciona. E nessa época de 2007, 2008, eu ingressei no curso de jornalismo e aí também tive a oportunidade para ganhar uma bolsa de trabalhar com os terapeutas da alegria, terapeutas, né? Com os terapeutas, junto com o curso de psicologia. Então lá a gente, né, me deparei também com outras figuras, outras pessoas que não eram da arte, do meio da arte, mas estavam lá investigando essa linguagem, acertando, errando, mas estavam fazendo, né? Então eu lembro que eu me caracterizei de palhaça, botei o meu nariz, fui para dentro do hospital, mas aí ali eu também comecei a entender uma responsabilidade maior de estar com essa figura, sabe? E aí eu comecei eu ia depois, mas não colocava mais a menor máscara do mundo no nariz, eu não colocava, porque eu sabia que ali tinha muita coisa para eu aprender e eu não estava pronta, né? Mas também, na ingenuidade que eu fiz, não vi problema. Mas aí quando eu comecei a entender um pouquinho da teoria, aí eu fiquei um pouco preocupada, mas eles faziam um trabalho bem bacana, assim, a gente se divertia porque a gente via que tinha pessoas ali dentro do hospital se divertindo, e na verdade eles queriam conversar, e aí a gente de palhaço, com música. Nossa, eu não lembrava disso. Foi uma experiência incrível, porque eu estava começando a estudar, a ler, Na época também eu acho que já estava começando o evento de palhaçaria em Itajaí, né? O Os Palha já estava começando. O meu companheiro, que na época era o meu companheiro também, o Fabrício, ele tinha escrito um texto que era aí eu vou lembrar, Nascidos pra Rir, que era com palhaçaria. Então ele só falava disso, né? Então aí, né, na minha vida pessoal eu tava falando disso e tava lá com os terapeutas da alegria, né? Então tava sendo uma aventura. Eu olhava aquilo como uma aventura, como uma forma de poder fazer arte, né? Porque foi na época que eu comecei a entender o meu lugar dentro da arte, né? Eu queria mesmo era jornalismo cultural, produção cultural, mas aí eu também tive que vestir um pouquinho essa coisa de ser artista, né? Também é algo maravilhoso, né? Então foi muito legal quando eu fiz isso, mas aí quando eu comecei a estudar, a ver pessoas, aí eu falei, calma, vamos com calma, eu posso ir para dentro do hospital, mas eu não preciso, né? Às vezes as pessoas exageravam assim em caracterizar, em fazer maquiagem, né? E às vezes o palhaço, ele não é isso, né? Ele não é exterior, né? Ele é interior, né? Ele é de dentro para fora, é o que tem lá dentro, e o que tem dentro de mim às vezes não é tão colorido, né? E aí é isso, aí eu falava assim, eu vou enfrentar essa minha palhaça, tentar tirar ela ela tava adormecida, né? Porque palhaço todo mundo tem dentro de si, né? A gente isso, é a tua essência, né? A mais pura, a que tem mais veracidade, né? Aqui talvez ninguém conheça, né? Porque a gente vai colocando máscaras e máscaras e máscaras e o palhaço ele vai tirando, vai tirando, vai tirando. Aí tem uma hora que talvez eu já não me sentia confortável em colocar a máscara porque eu tava me escondendo,
E aí eu já não estava sendo honesta, né? Então foi isso tudo que o palhaço... Nossa, tanta coisa, conversando aqui, foi muita coisa que a palhaçaria me proporcionou e me proporciona ainda, porque me faz refletir muito, né? Eu sempre acompanho palhaços nas minhas mídias, eu tenho meu cunhado que é um palhaço, que, né, constantemente está trabalhando sobre isso, então tá lá, né, a palhaçaria tá lá, essa coisa de errar, de estar na vulnerabilidade, né, é maravilhoso o que ele proporciona, né, eu acho que todo mundo teria que dar uma mergulhada nisso, como é trocar de lâmpada, né, é importante, na vida a gente um dia vai ter que trocar de lâmpada, e olhar pro palhaço é curar a criança interior, né, talvez. Agora não, a gente não vê muito circo aqui no bairro, né? Mas os últimos que tiveram, e quando eu era criança, eu lembro que eu peguei um circo aqui, né? Era um picadeiro, aquela tenda vermelha, né? Com aquela iluminação toda em volta. Mas eu lembro que tinha leão, era a época do circo com leão. Eu adorava assistir tudo no circo, mas pra mim ver um leão cara a cara era demais. E eu lembro que aqui na Itaipava, uma época, o leão levava ganhava entrada gratuita quem levava um cachorro. Era nesse nível, tipo, não tem, né? Aí nesse momento a gente não tem muito o que falar. Então a pessoa levava um cachorro para servir de alimento. O leão era muito magro. Então já tava naquela época que começava-se a discutir sobre isso, né? Sobre os maus tratos, né? Dos animais, então eu lembro que teve isso já aqui no bairro, eu era criança. E aí depois vieram outros, né? Aí já não mais com os animais, mas com o circo, ou com o palhaço, né? Com essa figura emblemática. Então eu acho que a relação do bairro, de forma geral, eu acho que esses circos que passam pelo bairro, eles trazem isso com muita força, né? E eu, agora conversando aqui, eu lembro também que o meu pai, ele sempre gostou da figura do palhaço. Então ele sempre gostou da figura do palhaço. Eu cresci assistindo Chaves, mas assim, às vezes não era nem porque eu queria, era porque era o programa preferido do meu pai, né? Então meu pai a gente cresceu assistindo Chaves e ele gostava. Eu lembro que a gente ia nos circos quando eu era pequena, porque ele gostava de ver o palhaço, assim. Então eu sempre fui influenciada com essa palavra, com esse palhaço, porque eu tenho essa lembrança, assim. O meu pai gostava. Era uma coisa que a gente não tinha essa coisa de ter medo do palhaço, porque o palhaço era graça na minha memória, nas minhas mais antigas memórias. Era pra gente rir, era pra gente estar em família, né, se divertir. Na família dele tem isso, né, um palhaço muito natural, né, e eu acho que essa questão de rir, né, e porque quando a gente também ouve muito essa história, né, do meu pai, né, da família, assim, do pessoal por volta de 60 e pouquinhos anos, que eles não tinham TV. E quando a TV chegou, ele já era um garotinho de 10 anos, por aí, e tinha o Gordo e o Magro. Então eu lembro dele falar muito disso, tanto é que quando eu comecei a estudar palhaço, que eu trouxe algumas coisas, eu lembro na época DVD do Gordo e o Magro, eu lembro que ele se interessava. Aí eu falava assim, meu Deus, mas como? Tipo, eu tô pesquisando isso aqui, tô estudando, não sabia da existência, né? Por que tu não falou disso antes? Mas porque lá na TV preto e branco era algo que passava. Então eu lembro que já, olha só, né? A figura do palhaço, ela já tá muito aqui dentro da nossa casa, Então a referência dele de assistir TV, eu acho que era isso, né? Eu na minha infância assistia desenho e ele era TV preto e branco, Gordo e o Magro. Olha a qualidade, né? Gente, agora eu fiquei passada. Era pegar DVD, né? Alugava DVD. Naquela locadora épica de Itajaí, na Rua Tijucas. Então era lá que a gente encontrava, porque também não era fácil de encontrar. Na época também começou aquela ideia do DVD nas lojas americanas, que era muito barato, né? E aí a gente consumia muito, às vezes, né? E lá tinha. E aí era pegar DVD, botar em casa, né? E assistir. E eu assistia com um olhar muito... Era para assistir, mas também para entender o que tinha por trás daquilo ali, né? Que ele falava da globalização, né? Porque são cheios de críticas, de informações, de provocações relacionadas a questões políticas, né? De discussão de políticas públicas, né? De maneira geral. Então, na época que eu comecei a estudar e eu estava começando, eu não sei, isso era no ensino médio.
agora eu não lembro qual professor, mas eu sei que no ensino médio a gente foi incentivado a conhecer, a ter esse olhar mais crítico, né, sobre o que a gente assistia. E aí eu lembro que eu assisti os filmes do Charlie Chaplin para entender, porque às vezes eu via as pessoas falando disso, né, já tinha internet, mas não era aquela coisa toda, né, lá com meus 14 anos, eu lembro que eu tive computador talvez com 15, 16, né, e não era como é hoje, né. Então eu lembro que eu queria entender o que estava por trás daquilo ali que eu não entendia. Antes eu olhava e achava assim, legal, mas não me atravessava tanto, né? Então eu lembro que no ensino médio isso foi, em alguma disciplina, foi nos colocado o filme como referência. E aí eu comecei a entender. Aí também já nessa época, né, já estava frequentando lá a Casa da Cultura, né? Aí sempre tinha, depois dos espetáculos, tinha discussão, as pessoas falavam de temas e de coisas que eu não entendia. E aí o Charlie Chaplin foram grandes aulas, né? Ai, gente, Itajaí é maravilhosa, né? Eu adoro. Tanto é que eu não nasci em Itajaí. Isso me deixa, assim, arrasada. Eu não nasci... Eu sou de Itajaí, mas eu não nasci porque o bairro onde eu moro, na época... Eu moro no bairro Itaipava. Na época, era mais perto a minha mãe chegar em Brusque, em São Joaquim, do que pro Marieta. Era mais caminho. A vida deles tinha uma vida em Brusque. Né? A gente não tinha hoje essa contorno sul como a gente conhece, não era assim, eu lembro que não era assim até. Então e aí eu não nasci em Itajaí, então isso pra mim assim, eu sempre, sabe, eu fico arrasada, porque de tanto que eu gosto, de tanto que essa cidade me oferece, da relação que eu tenho assim com o bairro, e eu tenho muito carinho, imagina, é a minha raiz, né? E aí, então eu tenho, nossa, Itajaí eu tenho um carinho enorme, é uma cidade que me oferece muita coisa culturalmente, então, artisticamente, né, o meu trabalho, a minha profissão, né, é aqui, são pessoas daqui, né. E realmente, assim, a palhaçaria, eu tenho muito carinho, muito afeto, muita afinidade, porque me proporciona olhar pra mim, né. Então, às vezes uma terapia tá aí, né, em estudar a palhaçaria. Né? No meu caso, né, que não pretendo ser palhaça, né, assim, publicamente. Eu penso que, com certeza, eu acho que a arte, a cultura, ela entra para transformar, né? Ela não é para... não é liberdade, né? É libertação. Então, e a figura do palhaço está junto nisso, né? Ela proporciona isso, né? Que as escolas pudessem realmente trabalhar com aquelas crianças, dialogando com a linguagem do palhaço, porque naturalmente elas só têm palhaço dentro da sala de aula, crianças, né? Porque a gente nasce palhaço, a criança é engraçadinha, a criança ela faz qualquer coisa, que fofa, ela é engraçada, ela nos emociona, ela nos cativa, e o palhaço é isso. Só que o que acontece é que o sistema vai desconstruindo, vai nos intimidando, porque a gente precisa se enquadrar, porque a gente não pode errar, né? E a figura do palhaço, ela tá ligada nisso, né? Então pode ser que, né, as pessoas deem outros nomes para isso, né? Essa libertação. E eu vejo que a palhaçaria, ela proporciona isso. Eu acho que dentro da escola tem que ser feito, dentro do teatro, porque quando tu assiste um espetáculo, o que houve por trás daquilo foram muitas coisas. E com certeza a técnica de palhaçaria, a teoria, o conhecimento sobre essa linguagem pode proporcionar muito, né, para aquele artista, para aquela pessoa, para se libertar mesmo dessas amarras, desses medos, dos julgamentos, e para que a gente esteja tranquilamente na vulnerabilidade, tranquilamente, porque todo mundo quer, respirar, né, todo mundo. E o palhaço, ele proporciona isso, né? Esse equilíbrio, que tá tudo bem errar. Erra mesmo, né? E o palhaço, ele nos provoca a errar, a olhar pro erro e ampliar, e ver que aquilo foi um baita de um acerto, né? Então eu penso que, com certeza, se a gente tivesse mais pessoas, a disciplina, né? Matemática, ciências, tudo é importante e necessário, mas a arte tem que ter. E a arte, ela não é só... na escola, o que eu lembro de arte pega uma massinha e vamos modelar. Legal. Pega um lápis e vamos pintar. Legal.
mas tem outras coisas, né, que precisam ser investigadas e proporcionadas para as crianças, para os pais juntos, né, com essas crianças experimentarem, né, tudo tá integrado hoje, né, tudo tá integrado, e eu acho que com certeza se integra, vamos proporcionar uma oficina de palhaçaria, e talvez não precisa nem usar esse nome, porque às vezes as pessoas vão com muito preconceito, já vão com medo, porque ninguém quer ser palhaço, mas no final da história... É ali que a gente mesmo, né? Errando, acertando, tropeçando. Então, eu sou a favor que sejamos palhaças, sejamos... e que essa arte possa cada vez mais, né? Se popularizar mesmo, para que as pessoas sejam atravessadas por isso, né? Pela arte de forma geral, né? Eu acho que a cura, talvez, do mundo também está nesse caminho. Dessa libertação que a arte proporciona, que o palhaço, né, a palhaça nos oferece ali, né, uma coisa tão simples, tão ingênua e tão grande, né? Muito bem, foi muito bom ouvir a Camila, não? Sim? E você acha? Você pode comentar aqui o que você achou das falas dessa moça, dessa mulher, mãe da Luísa? Bom, além disso, você pode compartilhar esse vídeo, pode curtir, pode se inscrever no canal, pode ativar o sininho, blim, blom, blim. Até a próxima.